Nós vamos ler aqui o versículo 16 até o versículo 20. Nós não vamos demorar na leitura porque é um texto bastante conhecido. Ele diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 16. Glória a Deus. E desejava... vamos ler um pouco antes. Vamos ler o versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Algumas traduções dizem da herança. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, ou seja, a sua herança, vivendo o que, irmãos? Dissolutamente, sem regras, sem freios, de qualquer maneira, a seu bel prazer. A vida é minha, ninguém tem responsabilidade com ela, eu tenho a minha herança e eu vou usufruir dela, dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou as bíblias, que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. Aleluia. Irmãos, essa palavra, ela por si só já é linda. E se você quiser sua Bíblia, pode fechar. Mas esse capítulo 15 de Lucas, irmãos, conta 3 parábolas de Jesus. E as 3 parábolas, elas falam sobre a reconciliação. Primeiro aqui, começa a falar sobre a ovelha perdida. Eu estou gravando no Facebook para depois ter acesso à palavra. E a primeira coisa que fala sobre essa parábola da ovelha perdida. E lá conta que o pastor, irmãos, ele tem 100 ovelhas, um número X, um número exato. E a Bíblia diz que apenas uma delas se perde, se desvia. E essa ovelha então ela fica longe do alcance daquele pastor. E a Bíblia diz que o pastor, irmãos, ele permite então aquelas 99 estar no local seguro. Ele não deixou essas ovelhas lá para se perder. Não, ele organiza essas 99 ovelhas para ir em busca daquela uma que havia se perdido. Todos nós sabemos disso. E a Bíblia diz então que ele vai atrás e ele encontra essa ovelha. Não é só assim, ir e encontrar. Existem várias dificuldades no caminho. Mas a Bíblia diz que esse pastor, ele encontra essa ovelha e ele faz uma festa, ele se alegra, ele tem júbilo, porque ele restaurou aquilo que estava perdido. E a segunda parábola conta das 10 dracmas. Para as mulheres aqui, eu imagino que elas devem ter escutado muitas e milhões de pregações sobre as 10 dracmas. E por falar nisso, que eu saiba, é a passagem predileta da apóstola Cora, essa passagem das 10 dracmas. E ela também, irmãos, ela é de uma importância muito grande. O número já diminui, porque já é 10. A primeira é 100 e a segunda já é 10 dracmas. Mas equivalia a um dia de trabalho. Nós já sabemos disso também. Só que a Bíblia diz que ela tem 9 e uma se perde. Se perdeu na casa. Não sei o que essa mulher estava fazendo. Não sei se alguém esbarrou em algum cofre que ela tinha, algum recipiente. E essa moeda então ela rolou, irmãos. E a moeda nunca, se cair assim beleza, mas às vezes ela rola
e se perdeu. A Bíblia diz que essa mulher, ela acende uma candeia e ela varre a casa, ela procura com diligência até encontrar. E quando ela encontra, ela faz uma festa, irmãos. Eu imagino também que essa mulher não encontrou-se rapidamente, porque há uma alegria muito grande quando ela encontra. Então ela deve ter passado ali um processo procurando. Não sei se você já procurou alguma coisa em casa. E essas duas primeiras parábolas que Jesus relata, irmãos, por exemplo, a gente pode afirmar que a ovelha, irmãos, ela não tem essência de inteligência, de voltar ao rebanho, porque ela se perdeu, ela sozinha, vou voltar então. Não, ela não tem essência de inteligência. O pastor foi atrás dela e houve um resgate. A moeda, irmãos, ela não vai se perdendo sozinha, não. Ela não saiu daquele local e falou assim: eu vou sair desse local aqui, porque eu estou cansado de ficar aqui entre essas 10. Essa mulher não me gasta nunca, eu vou procurar um canto para mim, viver minha vida. Não, ela não tem esse poder, porque ela é um objeto. Mas o que nós podemos analisar em relação a essa palavra, irmãos, que você pode observar, as mulheres aqui são especialistas. Não acredita que nenhuma mulher e nenhum homem vai a uma loja de sapatos para comprar apenas um calçado. Logicamente que não. Sempre vai para comprar o quê? O par. Porque não existe poder em apenas um. Não existe valor de compra em apenas um. Então, se você for numa loja e tiver apenas um sapato lá e o outro, um cliente foi usar e perdeu, irmãos, eles não vão usar mais, vai jogar fora, porque não existe poder. Então, irmãos, se você for em um supermercado, você nunca vai comprar 11 ovos. Se você já comprou, é uma exceção de milhões. Você vai lá e fala assim: eu quero o quê? Uma dúzia de ovos. Você fala assim: eu quero o quê? Uma cartela de ovos. Eu quero 2 dúzias. Ninguém vai para comprar 11 ovos. Então, quando Jesus está falando sobre essa parábola aqui, irmãos, Jesus está falando sobre o poder da plenitude, de estar completo, de estar ligado a uma coisa com a outra, de não se perder. Aquele homem que tinha 100 ovelhas, irmãos, ele poderia, não, só uma. Mas ele exige um poder na plenitude, em ser 100, em ser 10. Então eles buscam para resgatar aquilo que estava o quê? Faltando para completar algo na vida deles. E eu quero declarar em nome de Jesus, irmãos, que Deus vai levantar um povo e Deus vai levantar uma igreja que vai restaurar aquilo que está ali faltando. Amém, queridos? Quem quer isso para a sua vida, diga glória a Deus. Quando o jovem rico chega até Jesus, queridos, nós sabemos disso. Ele fala: olha, eu faço isso, eu tenho aquilo outro, irmãos, mas não serviu. Não serviu, porque Jesus falou para ele: falta apenas uma coisa, para que você seja o quê? Completo, para que você seja o quê? Inteiro. Irmãos, o que nós vemos, irmãos, de grandes ministérios, e a gente ora, a gente que é pastor, que é líder, é uma preocupação muito grande, porque a gente vê grandes homens de Deus que conquistaram grandes almas para Jesus, grandes ministérios, mas a sua família se perdeu. Seus filhos estão perdidos nas drogas, não querem o ministério, não querem saber nada com o reino de Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Pergunte para um pastor aí, bem sucedido, que o filho está milionário, se ele preferir o filho, não vou falar pobre não, irmão, mas com as condições bem baixas, mas servindo a Deus, ele vai preferir o filho servindo a Deus. Do que adianta um grande empresário, irmãos, ganhar somas e somas de dinheiro, trabalhar e não ter tempo para a sua casa, não ter tempo para a sua família? Não vai adiantar, irmãos. Então o Senhor quer nos restaurar, para que nós sejamos o quê? Inteiros. Amém, queridos? Quem quer ser inteiros aí, diga glória a Deus. Então, quando a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala que Deus, Ele nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo Jesus.
Houve essa reconciliação, sabe por quê, irmãos? Porque para Deus, irmãos, é importante, você é importante. Você é muito importante para o reino de Deus. Poderia falar apenas um, não, irmãos, para Ele é muito importante, sabe por quê? Porque Ele já pagou, Ele reconciliou o mundo com Ele, através de quem? Através de Jesus. E a Bíblia diz que Ele nos deu, irmãos, o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Buscar a moeda que está perdida para que seja completo aquilo que o Senhor nos deu. Buscar valores perdidos para que sejamos completos naquilo que Deus nos deu. Aí ele começa a falar sobre essas parábolas, irmãos. E o valor, queridos, está no conjunto. Se um sai do lugar, irmãos, perde o valor. E a igreja precisa entender isso, irmãos. Nós como igreja precisamos entender. E essa mulher começou então a varrer o chão. Sabe para quê? Para reconciliar a parte perdida. Para colocar a parte perdida no seu devido lugar. E Deus vai nesses dias, irmãos, nos levar, queridos, nos levar como igreja, nos levar como seres, como indivíduos que nós somos, a essa busca. O que está perdendo? O que se perdeu? Eu preciso reconciliar essa parte perdida com tudo. O que eu estou perdendo dentro de casa? A mulher perde dentro de casa, irmãos, mas ela não ignorou aquilo que ela perdeu. O pastor perde uma ovelha, mas ele não ignora, porque ele não estava atrás do resultado de sangue, de murrinhagem, não, porque ele precisava reconciliar aquilo que era dele. Deixa eu te falar, Deus entregou tantas coisas na sua casa, na sua família, queridos. Não permita se perder. Não permita ficar para trás. Às vezes você conquistou muito, mas eu tenho 9. Mas e o romantismo? Se perdeu, mas apenas um. Queridos, Deus te deu isso. Eu tenho tantas coisas, mas eu perdi apenas um, pastor. Eu não posso ser tão extremo dessa forma, irmãos. Busque diligentemente, varre, para que você seja o quê? Completo, para que você seja o quê? Inteiro. Nós precisamos buscar, irmãos, cada dia mais, aperfeiçoar a nossa vida, irmãos, até que Cristo venha. Até que Cristo venha, não podemos nos conformar. Sabe aquele defeito, irmãos? Vamos buscar plenitude. Vamos buscar, Senhor, eu preciso consertar nisso aqui, então eu vou buscar essa moeda que está perdida. Eu vou restaurar, eu vou resgatar esses valores. E então, irmãos, se uma parte está faltando, afeta todas as partes que permanecem. Afeta, irmãos, não adianta. Apenas uma parte está faltando, mas afeta muitas outras. Começa a afetar uma, começa a afetar outra, e vai virando um efeito bola de neve. Então por isso, irmãos, vamos resgatar. É o que está faltando, vamos correr atrás. E por último, o Senhor começa a falar sobre esse filho, né? Esse jovem que estava aqui e pede para o pai que ele queria a sua parte da herança. Olha, irmãos, que interessante, queridos. Às vezes por muito tempo eu pensei assim: poxa vida, esse jovem aqui, ele é avarento. Esse jovem que é ganancioso, porque ele está querendo dinheiro, Mas deixa eu te falar, irmãos, esse jovem, ele não queria dinheiro. Às vezes a gente olha para esse jovem, esquece o que se perdeu espiritualmente. Não, vamos falar algumas coisas aqui importantíssimas, que a gente pode também trabalhar em relação a essa palavra. É maravilhoso falar sobre esse homem que é restaurado espiritualmente. Mas a gente olha para esse jovem aqui, a gente fala assim: ele quer dinheiro. Mas não, irmão, sabe o que esse jovem queria? E que nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não tem tanto dinheiro, a gente não tem tanta coisa, mas uma das coisas que sempre pegou no reino de Deus, esse jovem queria independência. Porque dinheiro ele tinha. Esse jovem, irmãos, era rico.
para o mais velho, né? Olha, filho, tudo que era seu, se você quisesse, você poderia ter falado, e você poderia ter se alegrado com seus amigos. Tudo que é seu, é nosso. Porque eu imagino, irmãos, esse jovem, esse mais novo, ele era muito corajoso, né? Ele deve ter pedido algumas vezes para fazer alguma festa. Ele deve ter pedido, irmãos. E o mais velho lá, só ranzinhos dentro de casa, sem desfrutar de nada. E às vezes a gente pensa assim: poxa, esse filho mais jovem, ele quer dinheiro. E não era, irmãos. Ele queria independência para viver a sua vida. Eu vou usar um exemplo básico e que todos nós conhecemos. Vocês acham, irmãos, que Adão e Eva estavam com fome? Que ele, eu quero essa maçã. A gente está falando maçã, né? Porque a gente fala só maçã, né? Eu quero esse fruto porque eu estou com fome. Eu estou com tanta fome, então eu não tenho fruto. Não, irmãos. Existia tantos frutos naquele lugar. Eles experimentavam de tudo, irmãos. É dia e noite comendo, experimentando de tudo. Porque o diabo não prometeu comida para eles, irmãos. Não foi a comida em si, não foi o que eles estavam comendo, irmãos. Mas o diabo estava prometendo para ele o que? Independência. Viva a sua vida, Adão. Viva a sua vida, Eva. Vocês podem ser independentes. Vocês não precisam ter ali Deus no controle de todas as coisas. O que o filho pródigo, irmãos, estava falando para o pai eu quero a minha independência. Não era dinheiro em si, irmãos, porque ele podia viver a vida dele, porque ele era rico. Mas ele queria independência para viver da forma que ele queria. E isso, irmãos, isso é a grande cartada do diabo até hoje. Não é o fruto em si, não é o dinheiro em si, mas você viver a sua vida da forma que você bem quer, da forma que você entender, você vive do seu jeito. Isso é o que, irmãos? Independência. E o filho chega no pai, e ele, lógico que ele pede a herança, mas ele está falando para o pai: olha, pai, eu não quero mais um dia falar para o Senhor que eu quero um cabrito. O Senhor fala: meu filho, ainda não é o tempo. Eu quero o que é meu, ou seja, eu quero gastar a hora que eu quero e como eu bem quero. O grande perigo da igreja nosso nos dias de hoje, irmãos, é lidar com um livre-arbítrio. E quando esse filho chega para o pai, irmãos, é algo que me chama muito atenção, irmãos. Porque a gente foca só nesse lado, né? Que ele queria gastar e tudo. Não, mas ele queria independência. Irmãos, se tem uma coisa que Deus trabalha é com o tempo. Nós temos falado isso aqui constantemente. A igreja tem ensinado sobre isso, sobre maturidade para acessar a herança. Deus é bom, eu amo os meus filhos, eu amo meus filhos. Mas existe um período para eles acessarem aquilo que eles têm. Meu filho pode chegar em mim e falar assim: pai, eu queria fazer uma festa, pai. Peraí, meu filho, mas agora não é a hora. Hoje é domingo, não é a hora. Pode ser lá para quinta-feira. Eu estou tendo controle sobre os meus filhos. Eu não estou negando os meus filhos usufruir, mas eu estou estabelecendo tempo, porque eles ainda não entendem ainda sobre o tempo. E nós, irmãos, precisamos entender que Deus, ele tem um tempo certo de trabalhar, ele tem um tempo certo de agir. E nós precisamos, queridos, entender essa maneira de Deus agir. Quando a gente vê Jesus, irmãos, curando as pessoas, Jesus não estava só simplesmente: olha, você precisa estar bacaninha aí fisicamente. Não, Jesus estava o quê? Reconciliando aquela pessoa, irmãos, com a dignidade, com a vida, com os sonhos. Jesus estava reconciliando. Porque Jesus falou assim: olha, vai e seja curado. Vai, a tua fé te curou. Ei, presta atenção nisso. Jesus quer nos curar em áreas que nós estamos com déficit, irmãos. Jesus quer nos curar na nossa casa. Jesus quer curar as nossas finanças. Jesus quer curar a nossa vida espiritual. O que se perdeu em você? O que se perdeu? O que levou você a ser independente e você se perdeu? Jesus, quando ele quer curar, ele não quer curar para te fazer feliz. Eu vou viver a minha vida. Não. Ele quer te curar para que você seja pleno, para que você seja inteiro, para que você possa entender o propósito dele. Aleluia. Oh, glória a Deus.
E nós precisamos, irmãos, reconectar novamente aquilo que saiu do lugar. Eu não sei se você já precisou de dar uma resposta, aí você está dando a resposta, aí saindo de casa, e você perdeu a conexão com o Wi-Fi. Aí quando você chega novamente, a resposta já mudou totalmente, porque quando você foi lá, entrou em algum lugar que baixou o que você mandou, já mudou tudo. Nós precisamos, irmãos, esperar em Deus e falar: Senhor, eu quero essa conexão novamente, porque eu quero entender aquilo que eu enviei, eu quero entender aquilo que eu estou recebendo, eu não quero sair fora do propósito e a conexão cair da minha vida e ficar lá boiando sem conexão. E agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Irmãos, por isso que a Bíblia diz: espera no Senhor, espera em Deus. Ei, igreja, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Ele tem o tempo certo de agir, Ele tem a maneira certa de agir. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, encontrar novamente essa dracma que está perdida dentro da nossa casa, essa ovelha que foi embora. Você está colocando culpa na ovelha? Para com isso. Vamos tentar resgatar esses valores. Você está pondo culpa na dracma. Mas como que ela... irmãos, esquece isso. Tenta encontrar para que você seja completo, para que você seja restaurado. Não importa, foi minha mulher que errou, foi meu filho que errou, foi fulano que errou. Deus quer fazer você ser restaurado. Deus quer fazer você ser reconectado com Ele. Deus, Ele entregou Jesus para te reconciliar. E Ele falou: olha, você precisa fazer isso também. Reconcilie aquilo que está perdido, reconcilie aquilo que está faltando. Então, quando se fala sobre isso, irmãos, sobre esse jovem, ele nos ensina, irmãos, o perigo da impaciência. Esse jovem não está só falando sobre uma vida de desviado, não. Esse jovem nos ensina o perigo da impaciência, irmãos. Pastor, mas é perigoso? É muito perigoso. Sabe por quê, irmãos? Uma bênção só é uma bênção quando ela vem na hora certa. Uma bênção só é uma bênção quando ela vem na hora certa. E eu não quero nada que não seja de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Irmãos, presta atenção nisso. É tempo da gente falar: Senhor, fazer essa oração corajosa. Senhor, eu não quero nada que seja fora do teu tempo. Eu não quero nenhum amigo, Senhor, que não seja fora do teu tempo, que seja fora do tempo. Não me dê nenhum amigo, Senhor, se aquele amigo não for no tempo certo para a minha vida, para a vida dele. Não quero ninguém fora do tempo. Nós precisamos ter essa ousadia, irmãos, de falar para o Senhor: Deus, eu quero entregar ao Senhor o controle da minha vida. Existe uma música antiga do Kleber Lucas, né? Se eu não me engano, Jeová, Elohim, fala sobre isso, que Deus está no controle. É isso, irmãos? Quem sabe? É isso, né? Que Deus está no controle. Jeová Elohim, Deus está no controle. Fala bem forte comigo, fala assim: Deus está no controle da minha vida. Não, fala bem forte, fala assim: Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha vida. E esse jovem está ensinando isso. E a gente quer acessar fora do tempo as coisas. O profeta chega até Davi, irmãos, com 16 anos, 17 anos, e fala assim: olha, você é ungido do Senhor, e derramou o óleo sobre a vida dele. Davi não saiu lá, irmãos: olha, vocês são meus irmãos agora, ó, quem é o rei aqui agora sou eu. Olha, gente, eu sou o rei agora aqui, vocês precisam me obedecer. Não, irmãos, Davi recebe a unção, e Davi vai para onde, irmãos? Para o pasto, cuidar de ovelhas. Sabe o que Deus estava fazendo com Davi? Davi, eu estou te preparando, Davi. Saul foi ungido, e já por causa do povo, e já foi eufórico, e deu no que deu. Peraí, Davi, com você, Davi, vai ser diferente. Eu vou te ungir, Davi, e você vai estar lá cuidando das ovelhas do meu pai, do seu pai. Você vai estar cuidando de cocô, você vai estar lá tirando carrapato, Davi. E quando você fizer isso, Davi, você está fazendo aquelas ovelhas, e você está fazendo aquele trabalho sujo, sabendo que você é rei. Porque eu estou trabalhando o seu caráter.
Porque eu estou te amadurecendo, eu estou te maturando com o tempo, eu estou te maturando com as dificuldades, Davi. Então, Davi, presta atenção, eu vou fazer isso com você. E Deus fez isso com Davi, irmãos. Davi não foi ungido com 17 anos, já foi para o palácio reinar, dar ordens, não. Entenda isso, queridos. Deus, Ele tem um tempo certo de agir nas nossas vidas. E o perigo e o maior problema desse jovem aqui, irmãos, foi a impaciência de querer aquilo que era seu, irmãos, fora do tempo. E isso, irmãos, sabe o que é? Às vezes a gente pensa que não, mas isso é um desejo muito grande de ser independente. Que isso, irmãos, isso é algo que está dentro do nosso coração constantemente. Constantemente, eu não quero depender. Eu não quero depender de ninguém, eu não quero depender, irmãos. Isso vira algo tão grande dentro de nós, irmãos, que a gente, sem perceber, a gente quer falar: Deus, eu não quero depender do Senhor. Eu tenho as minhas escolhas. Eu sei. Já errei nisso aqui? Eu sei. Deus. E Deus está falando: espera, Delmário, um tempo só. Espera mais um pouquinho. Não, Deus, eu vou agir. Saul falou: olha, o povo está indo, e deixa eu oferecer aqui o sacrifício, porque o povo está indo embora. Eu preciso do povo, porque o que me faz é o povo. Oh, mentira, oh, engano, irmãos. Não é o povo que te faz, não é o povo que te aceita, é o Senhor Deus. Então confie nele, Ele tem um tempo certo de agir, Ele tem um tempo certo de levantar você. Confia nele, entrega o controle nas mãos dele. Não queira ser independente. Eu vou agir aqui porque eu tenho conhecimento de causa, eu tenho entendimento. Eu vou agir aqui então, e tudo vai dar certo. Deu errado na vida de Saul, e sempre dá errado, irmãos. Mas a gente teima. Deu errado com Adão e Eva, e a gente teima, irmãos, em querer ser independente. Não é apenas o fruto em si, irmãos, mas é a independência. O diabo ofereceu para Adão e Eva, foi a independência. Vocês vão ser livres. Aleluia. E nós precisamos falar com Deus: Deus, eu não quero nada que seja fora do tempo. Aí às vezes a gente acha que está demorando. Aí vem um profeta Isaías, irmãos, para a gente não ficar só nas palavras da gente. E eles falam assim: olha, aqueles que esperam no Senhor vão fazer o que, irmãos? Vão renovar suas forças. O tempo está passando, irmãos, não está passando. Sabe por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor, irmãos, ele pode esperar lá, ele pode até cansar, porque ele espera, e a espera às vezes cansa, irmãos. Às vezes você esperar, você não movimenta, às vezes você fica até meio atrofiado, irmãos. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, sabe o que vai fazer? Vai subir como águias, ele vai correr, ele não vai se cansar. Existe poder em esperar em Deus, existe poder, irmãos, em entregar o controle nas mãos de Deus. Eu quero entregar o controle da minha vida nas mãos de Deus. Ah, mas eu preciso agir, irmãos, mas age no controle de Deus. Fala assim: Deus, qual que é o seu tempo para a minha vida? Qual que é a ação do Senhor para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha vida? Está aqui o controle, não está comigo mais. Está o controle aqui, Senhor. Sabe, irmãos, o que é um filho querer assistir o desenho e a gente perceber que ele quer? Irmãos, aí o pai está com controle, aí o pai vai lá e coloca onde, irmãos? No desenho para o filho. Sabe por quê? O prazer do pai é que o filho esteja conectado, irmãos. Só entrega o controle. Esse filho pródigo aqui, ele queria independência. Nós temos que tirar esse desejo de nosso coração de independência, irmãos. Espere nele. Vai acontecer, espera nele. Está demorando? Espera nele. Pastor, mas eu já estou preparado. Sim, talvez você está preparado, mas sua família não está. Sua esposa não está preparada para aquilo. Seu filho não está preparado para aquilo. Então Deus está preparando o tempo certo, irmãos, de colocar todas as coisas nas suas mãos. O poder vem dele, a glória vem dele, a força vem dele, amém? O fazer e o executar vem dele. Pastor, mas e o livre-arbítrio? Pastor, como que faz com as minhas decisões? Adão e Eva, irmãos, podiam comer da árvore que ele quisesse, irmãos. Só tinha uma que ele não podia, que era justamente isso, irmãos. Ele não podia, ele queria demais. Então ele buscou e ele achou. Aleluia.
Esse jovem queria independência. Aleluia. Aleluia. Aí às vezes você acha alguém que quer questionar você, quer questionar o tempo. Por que não aconteceu ainda? Por que não aconteceu isso na sua vida? Por que você não prosperou? Por que essa empresa não deu certo? Por que você não foi ungido? Por que tantas coisas não aconteceram na sua vida? Aí a sua resposta tem que ser: eu estou esperando nele, eu confio nele, a minha vida é dele, o tempo é dele, eu não estou agindo no meu tempo, eu estou agindo no tempo de Deus. Porque quando nós agimos no tempo de Deus, irmãos, a gente pisa, irmãos, a gente acha que a gente está pisando primeiro, mas Deus já deu 3 passos, 5 passos à sua frente, Ele já abriu as portas, Ele já abriu o caminho, nós precisamos apenas esperar nele, confiar nele, porque Ele tem agido a nosso favor. Quem crê nisso, diga glória a Deus, se manifeste, irmãos, dê um aplauso ao Senhor, diga aleluia, aleluia. Ele sabe o tempo certo de mandar bênção para você. Oh, glória a Deus. Nós temos um Deus, irmãos, que está no controle. E o mais forte, irmãos, é a palavra que eu quero encerrar agora. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele jovem passa por todo aquele processo, né? A gente sabe disso, que era terrível para um jovem judeu mexer com porcos, ainda mais comer aquela comida dos porcos. Ele chegou a esse nível, irmãos. Só que olha que interessante. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui, se possível, por favor, para a gente encerrar. Aleluia. Glória a Deus. Big lá em Lucas. Volta lá em Lucas, capítulo 15, novamente. Aleluia. Lucas capítulo 15, no versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo 17. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Versículo 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, no céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se, foi. Quem quer se levantar aí, diga glória a Deus. Caindo em si. Uma das primeiras coisas que nós precisamos, irmãos, porque a ovelha não tinha como, irmãos, ela se resgatar sozinha. A moeda não tinha. Mas em relação ao jovem, está nos mostrando que eu e você precisamos entender isso. Aqui não mostra o pai indo atrás do filho, irmãos. Interessante isso, né, Vitor? Porque todas as pessoas vão atrás. O pastor vai atrás da ovelha, a mulher vai atrás da dracma, mas o pai não vai atrás do filho. A gente fica com mimimi, porque a gente quer que alguém vá atrás da gente, que alguém vai lá bajular, que alguém vai lá falar assim: ai, bonitão, você é tão lindo, você é tão maravilhoso. A Bíblia diz que o jovem, ele chegou a um nível de perca total, e a Bíblia diz que ele caindo em si. Ei, nós precisamos cair em si, irmãos. Ó, perdão da palavra, mas sabe o que? O simancol, entender a nossa parte, entender a nossa função, entender que essa busca é minha, entender que essa restauração é minha, porque Deus já nos reconciliou com Cristo, com Ele através de Cristo. Pronto. A Bíblia diz que o jovem caindo em si, irmãos, presta atenção, olha o quanto que isso é poderoso, porque o Senhor começou a bombardear isso no meu coração. Caindo em si, disse. Ele disse para quem, irmãos? Disse para os porcos? Não, ele falou para ele mesmo. Quantos trabalhadores, isso aqui é uma oração, irmãos. E chegou um momento que ele falou assim: eu vou orar aqui. E ele: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu que estou perecendo de fome.
Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Eu vou me reconectar novamente. Eu vou me reconectar novamente. Eu vou me reconectar novamente. Levantar-me-ei. Eu vou me levantar e irei ter com meu Pai. Eu vou chegar lá e vou falar isso, eu vou falar aquilo e direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu não sou digno. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 20. E levantando-se, foi. Olha aqui, irmãos, estou tentando falar isso para vocês. Ele fala para ele mesmo. Deixa eu te falar uma coisa para você: não é o que você fala para os outros que tem poder de mudança, é o que você fala para você mesmo. É o que você fala para você mesmo dentro do seu coração. É a mudança que começa dentro de você. Não é o que você fala para as pessoas: ah, eu vou fazer isso, ah, eu me arrependo disso. Não, é o que você fala para você mesmo. Porque antes dele se levantar, antes dele sair, irmãos, ele já havia tido uma mudança no coração dele. Antes dele dar o primeiro passo, irmãos, já havia acontecido a mudança dentro dele. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Levantar-me-ei. Fique de pé, querido, fique de pé. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer te levantar. Você está caído? Você está com algum déficit na sua vida? O que está faltando para você? Você tem 100? É uma ovelha? É uma ovelhinha? Vai atrás, reconecte essa ovelha. Cabe a você. Ah, é uma dracma que se perdeu na minha casa. Varre, coloca a palavra, acende a candeia que é a palavra na sua casa e varre, busca com todas as suas forças para reconectar aquilo que estava faltando, para que você seja completo. Qual é o nível que você chegou do seu distanciamento em Deus, da sua independência? Você está tão independente que você talvez está em um poço, em uma pocilga, em um estado terrível. Ninguém sabe, irmãos, mas se você sabe, dentro de você, você sabe. Então presta atenção, não estou falando para você falar para mim, não estou falando para você confessar para outras pessoas, não. Estou falando que você tem que falar para uma pessoa, eu vou falar porque aí vai ter poder de mudança. Não, não é o que você fala para as pessoas, não. É o que você fala para você mesmo. Aquele jovem disse: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E a Bíblia diz que ele levantou e ele foi. E quando ele chegou lá, irmãos, ele não precisou fazer nada, irmãos. Ele não precisou fazer nada, sabe por quê? Porque tudo já tinha feito dentro dele. Quando tudo é feito dentro de você, irmão, você não precisa fazer mais nada. O Pai já traz tudo para você. Ele tem sandálias para você, ele tem um anel para você, ele tem veste para você, ele tem um bezerro cevado para você. Tudo já é seu. Basta você se reconectar novamente. Pastor, mas eu já gastei tudo. Irmãos, aqui é a parábola da reconciliação. O Senhor quer nos reconciliar, é constantemente. Ele não quer nos jogar fora, irmãos. Quem nos joga fora é o homem. 10 anos de amizade, com 1 minuto já não presta mais. Isso é do homem. Mas o Senhor não, irmãos. Ele te espera novamente. Ele te quer reconectar com Ele. Ele quer te trazer para dentro dele novamente. Oh, aleluia.